O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então hoje celebrando a memória de São Bernardo, mas temos a alegria de, nessa memória de São Bernardo, celebrar os 51 anos da nossa paróquia. Então, eu esqueci de dizer, mas não me esqueci de rezar desde o início da missa, de colocar os padres que já passaram por esta paróquia, principalmente os que já faleceram, para que Deus deles tenha misericórdia, e se já não estão no céu, que o quanto antes, por graça e misericórdia de Deus, sejam acolhidos na casa do Pai. Rezando também pelos outros padres, por todos aqueles, pelas lideranças falecidas da nossa paróquia. Se hoje temos uma igreja, se hoje temos este prédio, é porque houve pessoas que trabalharam para construí-lo. Se hoje temos uma comunidade, é porque houve pessoas que trabalharam espiritualmente para que nós fôssemos hoje quem somos também. Então, rezar por todas as pessoas que passaram e por todas as pessoas que trabalham, que compõem, que são hoje conosco, Paróquia Cristo Rei. Mesmo que às vezes um pouco distante fisicamente, acompanhando pelas redes sociais, mas que se unem espiritualmente a esta paróquia. Todos vocês hoje, de uma maneira particular, estão aqui nas nossas orações desses 51 anos, e pedindo a Deus a graça da fecundidade. Quando eu falava, pedindo a Deus vocações santas, sacerdotes santos, paroquianos santos, isto é, que nós sejamos uma paróquia fecunda, para que ganhemos muitas almas para Deus. E meus santos, de verdade, Deus é sempre generoso, mas é muito bom quando nós conseguimos perceber com maior clareza a sua generosidade, a data que Ele nos escolheu, a data que Ele nos deu, 20 de agosto, é uma data muito feliz. Celebrar, meus santos, São Bernardo é celebrar essa fecundidade admirável de Deus. Bernardo de Claraval, Bernardo,
nasceu no dia 4 de dezembro de 1090, final do século I, numa família rica, importante, e muitos filhos. Ele é o terceiro de 7 filhos, e ele queria seguir, e a família queria que ele seguisse a carreira militar, como os outros irmãos foram, porque era próprio na época. Os jovens seguiam a carreira militar porque era uma carreira honrosa, era algo digno. Muito bem, só que aquele menino, desde pequeno, formado, todos eles formados no ambiente religioso, mas ele tinha uma inclinação aos estudos, à oração, à espiritualidade, mas ainda não demonstrava traços vocacionais. Foi quando, por ocasião da morte da sua mãe, que a vocação despontou. É interessante, meus santos, que hoje em dia não faltaria quem dissesse o quê? Que ele estava fugindo de um sofrimento, de que era uma maneira de ele recalcar a ausência da mãe. Mas, meus santos, só um dia em Deus nós compreenderemos os desígnios de Deus na nossa vida, os caminhos que Deus se utiliza para chegar ao nosso coração, para transformar a nossa vida e para que nós atinjamos a finalidade para a qual nós somos criados. Pois bem, ele então tinha 19 anos quando sua mãe morreu, e a partir daí então ele começou a pensar na vocação religiosa. Os pais não queriam, o pai, a mãe havia morrido, o pai não queria, os irmãos também não, mas ele resolve seguir a vida religiosa, e não como padre diocesano que poderia ser bispo, logo seria algo na mentalidade e na circunstância da época, algo de um status social elevado, ele teria um bispado. Não, ele não queria ser padre diocesano, ser bispo, e ele não queria apenas ser religioso, ele poderia ser beneditino, num grande mosteiro de Cluny, na época, florescente também. Então ele poderia ser abade, porque imagine, um filho de uma família tão importante, não seria apenas um monge, seria um abade de um mosteiro importante, mas ele quis ser cisterciense, que era uma nova ramificação dos beneditinos, que eram muito radicais na penitência e na pobreza, e tinham apenas um mosteiro com 20 monges, pobres, desanimados, quase que morrendo, porque a peste tinha matado muitos daquele mosteiro, e ele se sentiu chamado a viver, a fazer parte daquela ordem, ser um cisterciense. E, meus irmãos, entrou, e a família ficou revoltadíssima, e os irmãos, os primos e os amigos foram lá para quase que arrancá-lo do mosteiro. Como assim? Você enlouqueceu? Como assim? Você vai abandonar a sua vida? Você vai abandonar a carreira? Você vai entrar neste mosteiro no fim do mundo, pobre, acabado? São as dificuldades da vocação, né? Nós, por esses dias, ouvíamos algo semelhante com Santa Clara de Assis, né? Que entra para viver uma vida assim, e a família vai lá para tirá-la. Pois bem, foram os irmãos, os primos e os amigos para arrancar Bernardo, e ele foi tão eloquente que todos eles ficaram no mosteiro, todos, 30,
Vocês podem imaginar a unção e a eloquência desse homem, desse jovem, que conseguiu falar a respeito do céu, da maravilha de se entregar a Deus, de consagrar a própria vida a nosso Senhor, de perder tudo por causa dele, de se esforçar por passar pela porta estreita, que aqueles que até então tinham lá ido para tirá-lo, lá ficaram. Meus irmãos, percebe aqui a fecundidade espiritual, que é claro, brota aqui não de uma eloquência humana, mas de um dom do Espírito, de um dom do convencimento, de uma realidade que Deus concede àqueles que estão muito unidos a Ele, a Deus. Então precisamos, por amor a nosso Senhor, precisamos pedir a nosso Senhor, por meio da oração e de muita oração, meus santos, porque ninguém se santifica rezando pouquinho, rezando o basicão. Para se santificar, e precisamos ser santos, e ser santo é caridade, não é vaidade, eu quero ser santo, não, é caridade, porque se você for santo, você vai ser um arrebatador de almas, um saqueador do inferno, você vai arrancar almas das garras, das malhas do diabo, você vai ser fecundo na sua família, você vai ser fecundo entre os seus amigos, você vai ser fecundo no seu trabalho, entende? Quer dizer, é caridade. Dizer que, não, santo é só para alguns, não só é mediocridade, que você quer apenas se salvar, e eu já falei que quem assim pensa, já coloca a salvação em risco, que se você se empenha para ser santo, pode ser que você se salve, não seja santo, mas se salve, mas se você diz, eu quero só me salvar, meu santinho, você está com o pé na casa do capeta, já está quase que batendo na porta. Pois bem, então é caridade. Quando eu me santifico, quando eu me elevo, eu levo comigo outros. Um santo atrai outros consigo, não tenha dúvidas. Pois bem, então vemos aqui a ardorosa vocação, né, e o ardoroso amor no coração desse jovem consagrado a Deus, e que logo depois, eu me adiantei aqui, logo depois do seu período de conversão, assim, de vontade de se consagrar totalmente a Deus, porque entre a morte da mãe e a sua entrada no mosteiro cisterciense, durou algo em torno de 2 anos, ele entrou no mosteiro em 1113, então, uns 2 anos ali, logo depois da morte da mãe, ele tinha algo em torno de 19 a 20 anos, quando a mãe faleceu, e algo que ele tinha, que ele percebia, que era uma riqueza, era a sua pureza, que ele precisaria guardar a sua pureza, mas não era algo fácil, era contra o qual, era uma realidade que ele precisaria combater, né? Todos os biógrafos de São Bernardo relatam que não poucas vezes ele se jogava nas águas geladas da França, né, em pleno inverno, para controlar os instintos da carne, que uma vez até foi com os seus amigos, foi acolhido em um castelo, em uma grande casa, né? E a senhora, a mulher daquele castelo, vendo que ele era um jovem bonito, reservou um quarto para ele, afastado de todos, e ele ficou lá naquele quarto, reservado para ele. No meio da noite, a mulher se aproximou, entrou no quarto, e ele não pensou 2 vezes, começou a gritar, ladrões, 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 e aí as pessoas do castelo começaram a acordar e acender os seus candeeiros, as suas velas, e ir para o quarto dele. A capetada fugiu, né? Saiu do quarto dele,
E no outro dia de manhã, os amigos perguntaram: você sonhou com ladrões? Você viu ladrões? Ele disse: sim, um demônio que queria roubar a minha pureza. Quer dizer, aqui nós vemos o que? A valentia da alma, né? Não era um santinho, era um guerreiro, era um combatente, sem sombra de dúvidas, poderia dizer, como São Paulo combatia o bom combate, estava ali terminando a sua corrida. Meus irmãos, São Bernardo tinha uma vida, ele era pregador. Ele era pregador, místico, escritor, fundador de mosteiro, abade, conselheiro de papas, bispos, reis, cruzado, pacificador. Quer dizer, ele era um polivalente, ele não era uma coisa só. Ele era chamado, ele era conhecido como oráculo da cristandade, porque os papas iam se aconselhar com ele. Os bispos, os reis iam pedir conselhos, diziam, a boca pequena, que era ele quem escolhia os papas e os bispos, porque muitos saíam, ou eram próximos a ele, homens de Deus, ou eram dos seus mosteiros, que no seu período foram fundados quase que 200 mosteiros. Ele morre em 1153, quer dizer, como monge, ele teve algo em torno de 38 anos. Aquele mosteiro no qual ele entrou, que só existia um, com 20 vocações, pois bem, no período de vida dele, foram fundados 168, quase 200, por ele mesmo, 78. Sob as suas mãos, fizeram os votos, a profissão religiosa, mais de 900 monges. E no seu mosteiro, onde ele ficou como abade por 38 anos, quando ele morreu, existiam 700 monges. Vocês podem imaginar, ele quando pregava, atraía multidões. Ele pregava para os cruzados que iam libertar os lugares santos. Ele não é que convertia um ou dois, ele convertia centenas, milhares. As moças e as mulheres das cidades tinham medo da pregação dele, porque os homens abandonavam os noivados para entrar na vida religiosa. Então as mulheres ficavam desesperadas, porque os homens, diante da pregação dele, viam quão melhor era a Deus totalmente se consagrar. Isto que nós sabemos por teoria, ele sabia tão profundamente que conseguia incutir com poder e com ardor no coração das pessoas, que quando elas o ouviam falar, sentiam no seu coração um desejo de ter uma vida semelhante. Então vocês podem imaginar aqui a intimidade com Deus de São Bernardo, devotíssimo de Nossa Senhora, que, por exemplo, nós, espero que pelo menos uma vez ao dia, nós rezando no terço, né? Pelo menos então uma vez no dia, nós rezemos a Salve Rainha. Pois bem, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, é dele, foi ele quem acrescentou essas três exclamações à Virgem Maria, dando-lhe esses adjetivos, né? Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Ele é um dos primeiros a chamar a Virgem Maria com o Nossa Senhora. Nossa Senhora, para nós, Nossa Senhora é quase que um nome, né? Nossa Senhora disse isso, Nossa Senhora falou aquilo, Nossa Senhora. Então para ele era a Nossa Senhora, a Virgem Maria, Nossa Senhora. Então, ele, um dos grandes pregadores
da mediação universal salvífica da Virgem Maria, isto é, que as graças que nos são dadas nos passam por meio da Virgem Maria. Por quê? Porque o Salvador nos veio por meio dela. Deus quis que nós recebêssemos a graça encarnada por meio das entranhas de Nossa Senhora. Dante Alighieri, na Divina Comédia, põe nos lábios de São Bernardo esta oração: Tu, ó Virgem, és tão valiosa na intercessão, lembra da onipotência suplicante? Tu, ó Virgem, és tão valiosa na intercessão, que quem quiser alcançar uma graça sem recorrer a ti, é semelhante a uma ave que tenta voar sem asas. Então, de recorrer a Nossa Senhora, este devoto filho da Virgem Maria. Meus santos, nós estamos celebrando os 51 anos da nossa paróquia, nós estamos em plena quaresma de São Miguel, nós estamos neste período de combate espiritual. Peçamos a Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, peçamos a Nossa Senhora, a Rainha de São Bernardo, porque ela é a Rainha de São Miguel, porque é a Rainha dos Anjos, e ela é a Rainha de São Bernardo, porque ela é a Rainha dos Santos, ela é a Rainha do mundo. Peçamos a Nossa Senhora que nos ensine a amar Jesus de uma maneira semelhante. Quando a gente vê um santo assim, não há como não querer amar semelhantemente. Quando a gente vê um coração tão dócil a Deus, não há como não querer ter um coração dócil também assim, um coração semelhantemente dócil. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, para que a nossa quaresma de São Miguel seja fecunda, fecundíssima. Peçamos a Nossa Senhora, peçamos por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de São Miguel, por intercessão de São Bernardo, para que as graças que nós estamos apresentando, suplicando nesta quaresma, sejam recebidas clementemente, misericordiosamente da parte de Deus. Peçamos pela nossa paróquia, pela fecundidade espiritual, para que muitas almas sejam resgatadas, para que muitas pessoas se apaixonem por Deus, queiram o céu por meio desta paróquia simples, mas que seja um instrumento fecundo nas mãos de Deus. E peçamos tudo isso por intercessão de São Miguel, de São Bernardo e da onipotência suplicante a toda a Santa Mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor